Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o discurso, sobre o quanto isso impacta a visão que nós temos de nós mesmos e a construção do nosso ser. Meu nome é Juliana Bernardo, eu sou terapeuta integrativa, sou facilitadora de consciência e você pode saber mais sobre o meu trabalho, sobre os cursos que eu ofereço aqui embaixo na legenda. Então, nós vamos nos constituindo a partir do olhar do outro. E esse olhar do outro, o conhecimento que a gente tem sobre esse olhar é através da fala. Por isso, o discurso materno, principalmente, é tão impactante. Aquilo que a gente ouvia quando criança sobre quem nós somos, sobre as nossas capacidades, habilidades, sobre as nossas limitações, tudo isso que a gente ouve vai gerando forma, vai criando a nossa psique. Depois, além do discurso da mãe, o discurso do pai, dos educadores, das pessoas mais próximas e com as quais a gente tinha um vínculo afetivo mais forte. E esse discurso, ele vai sendo permeado de controle, de disciplina, de poda para adequação ao que o sistema, ao que o coletivo, a sociedade espera de nós. Então, muitas vezes, aquilo que a gente tem afetando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, são coisas que a gente ouviu sobre quem a gente era. Isso não é o nosso conceito, o autoconceito, a autopercepção. Isso são as vozes que ficam ecoando em você. Então, o convite de hoje é que você comece, pode ser escrevendo, tudo aquilo que você se pega pensando. De repente você está triste e começa, a sua mente a tagarelar e falar que você é incapaz, que você não vai conseguir fazer isso, que você não é boa o suficiente. E começa a perceber de onde isso vem. Quem foi que disse isso pela primeira vez? E vamos deixar de alimentar esses lobos, Sabe aquela história? Tem um lobo bom e o lobo mau, A parte da nossa mente que traz as nossas qualidades e a parte que só vê os defeitos. E a gente normalmente fica alimentando aquilo que é a limitação, aquilo que foi visto como defeito em nós. Então, vamos parar de alimentar esse lobo e alimentar o outro, que vê as qualidades que talvez seu pai, sua mãe não tenham sido capazes de ver naquele momento, mas que hoje você consegue perceber. E naquilo que você via como defeito, como seria enxergar como potencial a ser desenvolvido, como habilidades que podem sim ser conquistadas, serem desenvolvidas, aprendidas a partir de agora. E mais do que isso, mais do que esse discurso que nos constitui, que nos forma, eu quero também que você passe a perceber quais são os discursos que estão na mídia, nas redes sociais, o discurso sobre como você tem que ser, como deve se comportar, sobre qual é a aparência ideal, sobre todas as formas de adequação que impedem que a gente seja como é. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era criança, não tinha assim um padrão estético tão grande de como tinha que ser os dentes, de como tinha que ser o cabelo, de como tinha que ser a pele. E isso foi se tornando cada vez mais restrito, um corpo domesticado, dominado a partir de um discurso em que alguém lucra. Todo discurso tem alguém que se favorece, seja um discurso político, seja um discurso estético, seja a questão do hábito, nas nossas relações mais íntimas, sempre tem um discurso querendo dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, o que é normal, o que é sucesso, o que é fracasso. E o convite de hoje, e daqui para frente, é que você comece a perceber quem emana esse discurso favorece quem, esse discurso favorece você, e se não, também parar de alimentar, parar de ouvir essas fontes, parar de dar importância àquilo que te diminui. Tá bom?
Então conta para mim quais são os discursos que você comprou como verdade e que a partir de agora você vai rever e criar os seus próprios discursos. Qual é a fala que te fortalece? O que é que você gostaria de ouvir? E comece a falar para si próprio. Comece a pensar sobre qual é a vida que você gostaria de construir, sobre qual é a sociedade que você gostaria de construir. E vamos alimentar esses novos discursos, o discurso da possibilidade de transformação, de mudança, de liberdade, de ser cada um do jeito que é.